Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de português para concurso. Eu sou o professor Renato. Nós vamos abordar no nosso curso os principais tópicos da língua portuguesa, evitando sempre que possível um velho hábito que tem atrapalhado muitas pessoas quando estudam português, que é simplesmente decorar, achando que vão decorar e vão aprender devidamente a língua portuguesa. Claro que por ser uma língua, há muita coisa para ser decorada, mas há também muita coisa para ser entendida. Não adianta, meus amigos, colocar simplesmente na cabeça determinadas regrinhas se você não tem a noção daquilo que você está realmente estudando. Então nós vamos ter, ao longo do nosso curso, essa preocupação. Você vai observar bem, em cada assunto eu vou realmente procurar conduzir dessa maneira. Seja feliz, estude bastante e vamos iniciar realmente o nosso curso. Vamos começar a falar de um assunto básico da língua que aparece em todos os concursos, que é o problema da acentuação gráfica. Prosódia e acentuação gráfica. A prosódia é tão somente a pronúncia da palavra. Pronúncia como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Sem isso, não se anda realmente dentro do ponto de acentuação gráfica. Então vou observar com bastante cuidado. O iniciozinho, a prosódia. Eu tenho a palavra coração. Coração. 3 sílabas. Coração. Estou circundando ali, você está observando, não é? Então, coração. A última sílaba é mais forte do que as outras. Eu digo que esta aqui é a sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela mais forte dentro da palavra. Quando a última sílaba da palavra é tônica, nós dizemos que a palavra é oxítona. É uma coisa simples, porém importante. Certeza. Olha a pronúncia. Certeza. Você demora mais a voz aqui nessa sílaba, que é a penúltima. Última sílaba, penúltima sílaba. Eu digo que é uma palavra paroxítona. Ótimo. Preste bem atenção na pronúncia. Ótimo. Eu tenho a última, a penúltima e a antepenúltima. A antepenúltima é a que é a mais forte. Portanto, se trata de uma palavra proparoxítona. Nem sempre isso é tão simples assim. Há palavras que você pensa que são oxítonas e são paroxítonas, pensa que são proparoxítonas e são paroxítonas. Então eu estou relacionando aqui para vocês algumas palavras que eu gostaria que vocês memorizassem. São palavras importantes, não é um grupo muito grande. Por favor, façam um esforço maior possível para gravar essas palavras, porque elas têm uma pronúncia realmente duvidosa. O povo tem trocado a colocação da sílaba tônica dessas palavras, tá bom? Onde é uma por uma, vocês vão observar que eu estou sublinhando a sílaba tônica em cada uma delas. Vejam bem, palavras oxítonas importantes. Ureter, essa está aqui sublinhada, você está vendo? É uma palavra oxítona, não se diga, portanto, ureter. Ruim, a última sílaba é tônica, uma tendência popular muito grande a dizer ruim, não é? É ruim, então ruim, oxítona. Condor e não condor. Novel, relativo a novo. Nobel, né? O prêmio Nobel. Em português essa palavra é oxítona, não se diz prêmio Nobel, e sim prêmio Nobel, oxítona. Então estão aqui algumas palavras oxítonas importantes. Olha as paroxítonas que eu gostaria que vocês memorizassem. Ibero e não íbero, como a gente escuta por aí, tá bom? Ibero. Aziago, agourento, de mau presságio. Aziago, esse A sozinho é a sílaba tônica. Pudico e não pudico, como muita gente fala. Pudico. Barbaria, aquele iria que é tônico. E olha aquela ali que é impressionante. Duplexi. Você compra um armário duplex. Você não compra um armário duplex. A palavra é paroxítona, aquele U tem acento. Duplex, tá? E não duplex, que é a pronúncia corrente. Perigosa, né? Essa engana muita gente. Prosseguindo aqui, batavo, quer dizer, holandês. Filantropo e misantropo, né? Isso aqui seria o quê? Uma pessoa caridosa, né? Filantropo. E o misantropo é exatamente o contrário, a pessoa que é contrária a contato com outras pessoas. Maquinaria e não maquinária. Maquinaria. Olha que palavra perigosa. Essa aí derruba muita gente no concurso. Todo mundo fala necrópsia, não fala? Vamos falar certinho? Necropsia. Sílaba tônica, esse si. Necropsia. Rubrica e não rúbrica. Rubrica.
K, outra palavra, paroxítona. E algumas palavras proparoxítonas que são problemáticas, por isso mesmo a gente está também relacionando aqui. Ômega e não omega, ômega, proparoxítona. Você vai observar que todas elas têm acento, né? A gente vai ver a regrinha daqui a pouco, a regra das proparoxítonas. Alcione, uma ave aquática, alcione e não alcione. Alibi, alibi. Azáfama, muita gente trabalhando ao mesmo tempo, uma confusão, né? Muitas tarefas desenvolvidas ao mesmo tempo. Diz que é azáfama. É aerólito e não aerolito. Protótipo, arquétipo, são praticamente sinônimas. Zênite, palavra técnica, a gente vê em astronomia. Zênite, não zenite. Ágape, um banquete. Bávaro, o dialeto da região da Baviera, na Alemanha. Lévedo, que está todo mundo também falando errado por aí, a palavra oficialmente é lévedo, não é levedo. Embora alguns dicionários resistem às duas, em um concurso vale lévedo, que é a melhor pronúncia. Alcali, alcali e interim. Muita gente fala interim, não é? Nesse interim, não pode, hein? Nesse interim. Então, interim também é uma palavra proparoxítona. Algumas palavras podem ser pronunciadas de uma maneira ou de outra. Nós vamos chamar essas palavras de dupla prosódia. Mais importante, palavras que têm dupla prosódia. Acrobata ou acróbata. Você vai observar sempre que uma tem acento e a outra não. Tá? Acrobata ou acróbata. Mesmíssimo sentido, hein? Mesmo sentido, dupla prosódia. Zangão ou zangão. O macho da abelha, né? Zangão ou zangão. Sem alteração de sentido. Autópsia ou autopsia. As duas são corretas em português. Réptil ou reptil, uma forma de vida. Tá? Não é outra palavra, é a mesma palavra com uma variação de pronúncia. Réptil ou reptil. Hieroglifo ou hieróglifo. Escrita sagrada. Hieroglifo ou hieróglifo. Oceania, nome de um continente, ou Oceania. Projétil ou projetil. Projétil ou projetil. Anidrido ou anídrido. Ortoepia, ortoépia. Parte da gramática que trata da perfeita pronúncia das palavras. Pronúncia de um modo geral, não apenas problema de acentuação. Algumas observações importantes. Gratuito, fortuito e fluido, o substantivo. O S aqui entre parênteses para substantivo. Gratuito e não gratuito, fortuito e fluido. O fluido, o gás propriamente dito. Sendo que essa palavra tem também a pronúncia fluido, que aí no caso é outra palavra, eu tenho ali o verbo. Quando você diz assim, a água tinha fluído abundantemente, a água tinha escorrido abundantemente. Então uma coisa é fluido, que é o substantivo, o fluido, você tem o ditongo, e esse aqui com hiato, fluido, o particípio do verbo fluir. Vimos ali agora há pouco a palavra barbaria. Quero lembrar vocês que existe também barbárie. É uma variação, tá? Aqui com E e aqui com A. E vai influir na acentuação, Barbaria, uri é tônico. Barbarie, esse ba é tônico. Quando eu digo, por exemplo, há muitas palavras que eu poderia citar ali. Vamos pegar uma só para ilustrar, Quando eu digo sutil, um adjetivo sutil, e eu tenho também a palavra sutil. Então, quando eu pego essas duas palavras, você pode, de repente, confundir com réptil e reptil. Acontece que aqui eu não tenho palavras de dupla prosódia. Por quê? Porque sutil é uma coisa e sutil é outra. São sentidos completamente diferentes. Trata-se aqui de duas palavras distintas. Portanto, não digam que num caso desse, em que há alteração de sentido, nós temos problema de dupla prosódia. Na dupla prosódia, estão elas aqui, não é? Na dupla prosódia, você tem sempre o mesmo sentido. É só uma variação de pronúncia quanto à colocação do acento tônico. Então, sutil e sútil são palavras distintas, não se trata aqui de palavras de dupla prosódia, tá ok? Vamos passar agora para as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa. Vamos fazer, antes de mais nada, uma separação, uma distinção que você tem que ter sempre em mente. É importante para entender a acentuação como um todo. Vamos falar das regras gerais, que são aquelas que tratam do tipo da palavra, se ela é oxítona, paroxítona, etc. E mais adiante, vamos falar dos casos especiais, que são certos ditongos, certos hiatos, etc., que exigem acento independentemente
do tipo da palavra. Então são dois grupos distintos. É importante quem saiba isso, não apenas decorar, mas entender o fenômeno da acentuação. Vejam bem, a regra das palavras oxítonas. As oxítonas acentuadas são aquelas terminadas em A, E, O, em, ens. Guaraná, daqui a sílaba tônica sublinhada, é oxítona terminada em A. O A pertence à regra das oxítonas, eu tenho que acentuar a palavra Guaraná. Não há dificuldade maior nisso. Você é uma palavra oxítona terminada na letra E. Aqui tem um som fechado, não é? Então eu boto o acento circunflexo. Cipó é oxítona terminada na letra O, que também pertence à regra. Também é uma palavra oxítona terminada em EM. Uma coisa interessante. As oxítonas terminadas em EM e as oxítonas terminadas em ENS levam acento agudo, apesar de o som ser fechado. Tá bom? Então o acento ali deve ser o acento agudo. Também, parabéns, 5 exemplos de palavras oxítonas acentuadas. Aí temos as paroxítonas que devem levar acento. As terminadas em L, N, R, X, 4 consoantes. I e U, 2 vogais. E os grupos UM, UNS, OM, ONS, AN, o A com tio, PS e ditongo, qualquer tipo de ditongo. Aqui adiante a gente faz uma observaçãozinha sobre o que é ditongo. Hífen, paroxítona, como sempre sublinhando a sílaba tônica, terminada na letra N. Tórax, paroxítona, terminada na letra X. Álbum, paroxítona, terminada em UM. Prótons, paroxítona, terminada em ONS. Imã, paroxítona, terminada em AN, o A com tio. Essa palavra não está com 2 acentos, tá bom? O tio não é considerado acento. Ele apenas indica que a vogal é nasal. Bom, é uma vogal nasal. Imã, ele é um sinal de nasalidade. Colégio, cuidado com essa palavra, tá? Colégio, finalzinho você fala rápido, né? Colégio, vamos considerar aquele final IO, né? Falando rapidinho, como um ditongo. Esse tipo de palavra não deve ter aquele grupo final separado, hein? Seria colégio, 3 sílabas, paroxítona terminada em ditongo. Antes de dar o terceiro caso, a gente vai parar para fazer algumas observações importantes. Eu posso, de repente, apenas decorar a regra das oxítonas. Olha como é que isso aqui nos ajudaria. Eu quero saber se a palavra sopa tem acento. Sopa. O que você tem que descobrir? Qual é a sílaba tônica? Você diz sopa. Tem certeza que o so é tônico? Então facilitou tudo. Eu tenho uma palavra paroxítona. Aí o que você faz? Você observa o final da palavra sopa. É uma paroxítona terminada na letra A. Aí volta para lá. A letra A pertence à regra das oxítonas. Está vendo ali, né? Não pertence à regra das paroxítonas. Se eu puser acento em sopa, aqui no O, que essa é a sílaba tônica, né? Eu vou dizer que as paroxítonas terminadas em A levam acento. Não é verdade. São as oxítonas terminadas em A que levam acento. Cajá, Guaraná, não é isso? Então, como ela é uma paroxítona e tem uma terminação da regra das oxítonas, eu não posso botar acento. Porque uma regra se opõe à outra. A regra das oxítonas se opõe à regra das paroxítonas. Olhem bem aqui para confirmar isso. Útil e funil. A letra L pertence à regra das paroxítonas, né? Olha aqui o L. Então a palavra funil, que é oxítona terminada em L, não pode ter acento. Por outro lado, eu vou acentuar útil, que é paroxítona terminada em L. Vejam bem a oposição. Éter e vender. Vender. As oxítonas terminadas em R não levam acento, que o R não pertence à regra das oxítonas. O R pertence à regra das paroxítonas. Daí eu tenho que acentuar a palavra éter, que é paroxítona terminada na letra R. Uma noçãozinha para vocês dos encontros vocálicos. Na palavra pai, eu tenho 3 letras. 3 letras. A letra P, a letra A e a letra I. As 3 letras, para você, as 3 letras são pronunciadas, correspondem ao